Olá, meus amados, voltamos agora para mais uma parte aí de termoquímica, eu chamei de parte 5, né? Entropia e energia livre. Falamos a introdução da entropia, fatores que alteram a entropia, certo? Falamos que a entropia já é calculada, já se conhece, já existe tabela, né, sobre a desordem das partículas. Fizemos um aprofundamentozinho aí sobre Boltzmann e calcular a entropia, a variação de entropia do universo. E agora nós vamos falar de espontaneidade das reações. Então a reação espontânea é aquela que, uma vez iniciada, prossegue até o consumo total de seus reagentes sem a necessidade de intervenção externa. Essa intervenção externa que a gente que se fala aqui na teoria é uma ajudazinha para começar, certo? Aquela ajuda para começar a reação, né? Beleza? Certo? Então, por exemplo, se a gente tiver numa sala fechada e a gente tiver gás de cozinha, né, o propano e o butano, você sabe que é altamente inflamável, mas se tiver gás butano e oxigênio, né, por exemplo, não vai acontecer nada. O que é que você precisa? Você precisa de uma energia inicial, né? Então você precisa ter uma energia. Por exemplo, agora se eu pegar um fósforo e tacar fogo, eu acender um fósforo nessa sala fechada que tem gás butano e ar, logicamente a reação vai começar, certo? Beleza? Então eu tive uma energia aí que ativou a reação, beleza? Mas a espontaneidade da reação é aquela que se processa sem uma ajuda, né, de externo. Logicamente, né, que quando você queimar o gás butano, você teve uma energia inicial aí que teve que fornecer para o gás butano. E aí, amigão, depois que ela iniciar, aí ela vai sozinha, porque ela vai produzir CO2 e água, que é a combustão do butano. Certo? Beleza? Outro exemplo para a gente aqui. Vamos supor que eu tenha um recipiente aqui com álcool. Aqui dentro eu tenho álcool, por exemplo. Certo? Aqui eu tenho álcool. Eu tenho álcool e tenho ar atmosférico aqui, O2. Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer. Agora, se eu pegar um fósforozinho e jogar aqui dentro, né, ele aceso com fogo, aí, meu amigão, aí a reação começa, certo? O álcool começa a queimar, beleza? Certo? Então, reação espontânea é aquela que não necessita de intervenção externa, certo? Reação espontânea é aquela que, se eu juntar um produto, se eu juntar uma substância com outra substância, só em juntar elas, elas já reagem automaticamente. Essas reações são aquelas que tem, você vai estudar lá na termoquímica, energia de ativação baixa, né? Beleza? Outras têm uma energia de ativação maior, precisa de um empurrãozinho que ela vai sozinha, certo? Então, o conceito de entalpia é o seguinte: quando você tem um ΔH menor que zero, né, ΔH menor que zero, a reação é exotérmica. Lembra disso aí? E se ela é exotérmica, tinha essa teoria, né? Se ela é exotérmica, ela tende a ser espontânea. Espontânea. Por que, Sandrão, tende a ser espontânea? Ela tende a ser espontânea, amigão, porque se você lembrar, você está liberando calor, certo? É uma reação que libera calor para o ambiente. Libera calor. Então, se você está liberando calor, né? Logicamente,
a sua energia está o quê? Diminuindo. Diminuindo, você está ficando mais estável. Uma reação que libera calor, deixa eu apagar aqui, tá? Uma reação que libera calor, ela é uma reação, se você lembrar, ela libera calor para o meio ambiente, então ela está originando, olha só, ela está originando produtos com uma energia menor, logicamente, eles são produtos que são mais estáveis, né? Estável. Então são produtos que têm uma estabilidade maior, porque menos energia, maior estabilidade, né? Já uma reação que tem um ΔH maior que zero, ela é uma reação endotérmica, certo? É uma reação que tende, não estou dizendo que é, tende a ser não espontânea. Não espontânea. Por que, Sandrão? Porque é uma reação que absorve calor, né? Ela absorve, ó, o vermelhinho, é uma reação que absorve calor. E se ela é uma reação que absorve calor, né? Ela vai originar o quê? Vai originar produtos que ela absorve calor, né? Então o produto dela, ela vai ter mais energia, logicamente, ela vai ser menos estável, certo? Por exemplo, se você está cozinhando alimentos, se você diminuir o fogo, diminuir o fogo da panela, o alimento não vai cozinhar mais. Então o processo endotérmico, né? Ele precisa sempre estar fornecendo alguma coisa para ele continuar, certo? Então, na verdade, antes de fazer a observação, eu vou fazer aqui um exemplo para você, porque a palavra tende. Observe aqui a combustão do butano. A combustão do butano, ele absorve calor, são reações espontâneas. Certo? Desculpa, libera calor, menos 890,4 kJ. Já o nitrato de amônio em água, ele forma um amônio e o nitrato, eu só peço desculpa que eu esqueci o sinalzinho de mais aqui, ó. Coloca o sinalzinho de mais aí. Observe que ele absorve energia e os dois são exemplos de reações, os dois são exemplos de reações espontâneas. Espontânea. Certo? Espontâneas. Reações espontâneas. Beleza? Então, uma observação do Sandrão é o seguinte: o que é que precisa para uma reação ser espontânea? Certo? O que é que precisa para uma reação ser espontânea? Uma reação, meus amados, para ser espontânea, a gente precisa saber a sua variação de entalpia, a sua variação de entropia e a temperatura, né? Porque existem reações que são espontâneas a uma temperatura e não são em outras, certo? Então a gente precisa dos três para afirmar que a reação é espontânea ou não. Por exemplo, olha só, a entropia. Entropia menor que zero, ela tende a ser não espontânea. Não espontânea. Por quê? Porque, Sandrão, porque ela
diminui a entropia, a desordem das partículas. Já uma entropia maior que zero, ela tende a ser espontânea, porque ela aumenta a entropia, ou seja, a desordem das moléculas, né? A gente chegou a estudar agora no vídeo aqui anterior, né? Do cálculo do ΔS do universo, né? A gente calculou isso aí. E a gente viu o seguinte, que a variação de entropia do universo é igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da substância, ou da vizinhança, desculpa. Por que, Sandrão, tende, não posso afirmar que vai ser espontânea ou não espontânea? Porque é o seguinte, a variação de entropia do sistema, que é a reação química, que é o que nos interessa na nossa aula, ele pode aumentar, mas a do universo pode diminuir, porque ainda temos que somar ainda com a vizinhança. Do mesmo jeito que a entropia do sistema da reação química pode diminuir, a do universo pode aumentar, porque ainda temos que somar com a entropia da vizinhança. Então, o que interessa para a química, para a gente aqui, o que interessa para a gente é a variação de entropia do sistema, certo? Que é uma reação química. Nós não vamos estudar o do universo e o da vizinhança. Então, só com a entropia você não sabe especificar com certeza se a reação é espontânea ou não, e só com a entalpia também você não pode afirmar, né, se a reação é espontânea ou não. Agora, se elas tiverem sinais opostos, aí sim, aí eu posso afirmar se ela é espontânea ou não. Então, meus amados, vamos ver aqui, por exemplo, que se os sinais forem opostos, eu posso já afirmar que a reação é espontânea ou não. Por exemplo, ΔH menor que zero. ΔH, Sandrão, menor que zero, ele é um processo exotérmico. Se ele é um processo exotérmico, o ΔH menor que zero tende a ser espontâneo, certo? Tende a ser espontâneo. A reação, né? A reação tende a ser espontânea. Por que ela tende a ser espontânea, Sandrão? Vamos voltar lá no slidezinho anterior? Bora. Porque se ela é exotérmico, ela tende a liberar calor. Se ela tende a liberar calor, a energia diminui, então ela fica mais estável. Então, a reação exotérmica, ela fica mais estável, né? Ou seja, então, vamos botar aqui. Então, se ela tende a ser espontânea porque ela diminui a energia e aumenta a estabilidade. Beleza? Agora, se o ΔS for maior que zero, ela tende a ser espontânea. Então, se uma reação tem um ΔH menor que zero e um ΔS, uma variação de entropia de desordem maior que zero, se as duas tendem a ser espontânea, logicamente, certo? Você vai ter uma reação espontânea. Então essa reação vai ser uma reação espontânea. Ela vai ser espontânea em qualquer
em qualquer temperatura. E daqui a pouco a gente vai ver que a variação de energia livre dessa reação vai ser menor que zero. Certo? Então você já sabe, sinais opostos, se o ΔH tende a ser negativo, exotérmica, porque aumenta a sua estabilidade, e a variação de entropia tende a ser espontânea, porque aumenta a desordem das partículas, e com o aumento da desordem das partículas aumenta a estabilidade, então essa reação tende a ser estável. Certo? Desculpa, tende a ser espontânea. Agora, se o ΔH for maior que zero, né? Se o ΔH for maior que zero, é um processo endotérmico, então ele tende a não ser espontâneo. A não ser espontânea a reação. Espontânea. E por que ela tende a ser espontânea? Se a gente voltar no videozinho lá, ó, no gráficozinho aqui, ó, reação endotérmica, absorve calor, quer dizer que ela aumenta a energia, ela fica menos estável, certo? Se ela fica menos estável, então olha só, menor, maior, né? A sua energia, desculpa, sinalzinho aqui troquei. Ela tem uma energia maior e uma estabilidade menor. Ela tem uma energia maior e ela é menos estável. E aí a gente já faz aqui, ó, ou seja, ela vai ser não espontânea. Opa, desculpa. Ainda vou concluir aqui o ΔS menor que zero, ele tende a ser não espontâneo. A reação não ser espontânea. Certo? Porque ela tende a não ser espontânea, está aqui em cima, ó. Porque menor que zero, ela diminui a desordem, ou seja, a reação não fica espontânea. Então, se a gente juntar aqui os dois, eu posso dizer o seguinte: se o ΔH for maior que zero, positivo, e o ΔS for menor que zero, negativo, a reação não é espontânea. Em qualquer temperatura. Em qualquer temperatura. Por que, Sandrão? E a gente vai ver daqui a pouco, porque o ΔG vai dar maior que zero. E tem aluno que confunde, né? Tem aluno que associa, se aumenta o ΔS, tem que aumentar o ΔH. Se aumentar o ΔH, diminuir o ΔH, tem que diminuir o ΔS. Não. São coisas diferentes. Essa é a minha observação aqui. O ΔS não tem ligação com o ΔH. Um pode aumentar e o outro diminuir e vice-versa, certo? E vice-versa. Certo, meus amados? Então, mas você já decorou, você já sabe, né? Quando um ΔH diminui e o ΔS aumenta, ou seja, quando o delta, vou até colocar aqui para você. Quando o ΔH for negativo e o ΔS for positivo, a reação é espontânea.
Quando o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, a reação não é espontânea. Mas eu não quero que você decore, que você entenda. Por que ΔS menor que zero é espontâneo? Porque, amigão, diminui a energia. Ele está liberando energia. Você está liberando energia. Se você está perdendo energia, você está liberando energia, você está perdendo. Então você está diminuindo a energia, está aumentando a estabilidade. ΔH maior que zero, ou seja, ele absorveu energia, a energia dele está aumentando, a sua estabilidade está diminuindo. Certo? Você libera, você diminui essa energia. Lógico, você libera alguma coisa, você perdeu. Se você absorve, você adquiriu, aumentou. Quando você aumenta a entropia, por que ela é espontânea? Porque você aumenta a desordem das partículas. Aumentando a desordem, ela é mais espontânea. Diminuindo o ΔS, a reação não está ficando espontânea. As partículas estão ficando mais organizadas. Certo? Beleza? Bom, e para o mesmo sinal, Sandrão, como é que eu faço? Para o mesmo sinal, amigão, você tem isso aqui, ó. ΔH menor que zero. A gente já estudou, né? Tende a ser espontânea a reação. ΔS menor que zero, ela tende a não ser espontânea. Se você tem um ΔH que tende a ser espontâneo e o ΔS não tende a ser espontâneo, então quem vai tirar o desempate disso aqui é a temperatura, certo? Então a temperatura aí vai depender, depender da temperatura. Por quê? Porque o ΔG aqui, nesse caso, o ΔG, ele pode ser, a energia ali pode ser tanto maior que zero ou menor que zero, certo? Vai depender da temperatura. Mesma coisa aqui, ó. E observe que é o mesmo sinal, tá? Daqui a pouco eu faço sinal. ΔH maior que zero tende a ser não espontâneo, certo? Não espontânea. Certo? E o ΔS tende a ser espontâneo, né? Espontânea a reação. É a segunda lei da termodinâmica, né? Que no universo tudo tende à desordem, né? Tudo tende à desordem, então ela tende a ser espontânea. Certo? E aí o que acontece aqui? Aí aqui para tirar o desempate, meu amigão, vai ter que ser feito quem? Vai depender da temperatura. Porque também aqui o ΔG, a energia livre de Gibbs, pode ser maior ou menor que zero. Certo? E daqui a pouco a gente volta para justamente deduzir a formulazinha de energia livre de Gibbs. Ok?